Olá pessoal, tudo bem? Olavo passando por aqui para nós batermos mais um papo sobre itens importantes aí sobre a nossa área de peças, serviços e acessórios. Hoje eu quero falar um pouco sobre o assunto NPS e taxa de retenção. Dois indicadores muito importantes, mas que por N motivos no nosso mercado, às vezes nós focamos demais em um e temos uma sequeira total em relação ao outro. E vamos começar com aquele que me parece ser o indicador da moda, que é o indicador de indicação de ou do meu serviço para outras pessoas, que é o NPS. O NPS, ele é Net Promoter Score, então é um indicador em que marca se nós realmente temos clientes que promoverão o nosso negócio. Ele não é um índice de satisfação do cliente, índice total de satisfação do cliente. Ele simplesmente mede a intenção, a probabilidade do nosso cliente indicar o nosso serviço, as nossas peças, nossos acessórios para amigos, clientes deles, familiares, parentes, o que quer que seja. É um bom indicador? É melhor que nada. Mas ele tem que ter muito cuidado quando a gente olha para ele, acreditando que ele é o santo grau em relação à satisfação do cliente. Ele mede única e exclusivamente uma situação momentânea e uma probabilidade do nosso querido cliente nos indicar. Olavo, o cliente só indica se ele está satisfeito. Sim, mas isso a gente já tinha um indicador que fazia isso, o indicador de satisfação. Então a gente trocou o indicador de satisfação que media exatamente diretamente a satisfação do cliente, perguntando para ele: o senhor está satisfeito com o serviço prestado? O senhor está satisfeito com o atendimento prestado? O senhor está satisfeito com o preço cobrado? Trocamos tudo isso por um indicador que tem uma tendência de mostrar que o cliente está satisfeito. Isso é ruim? Na minha opinião, sim. Nós deveríamos ter ficado na nossa indústria com aqueles indicadores que já mostravam a satisfação do cliente e deixava muito claro aonde é que o cliente estava insatisfeito. Só que o cliente não tem mais tempo, não tem mais paciência para responder perguntas de avaliações de atendimento, e aí a gente passou a usar esse indicador que, por bem ou mal, acabou aglutinando tudo isso. Quem não conhece o NPS ainda, basicamente faça uma pergunta para o cliente em relação à probabilidade dele nos indicar para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, e ele dá uma nota lá, e aí a gente, com base na nota que o cliente dá, nós colocamos esse cliente em uma caixinha. Tem 3 caixinhas possíveis. A pior caixinha do mundo, para nós que somos prestadores de serviços, é a caixinha em que o cliente é um detrator. Nesse lugar, nessa caixinha, basicamente a gente acredita que esse cliente, dependendo da nota que ele deu, e por incrível que pareça, de 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, essas notas todas aí já colocam ele nessa caixinha de detrator. Basicamente se entende que ele vai dizer para todo mundo não levar o veículo, a motocicleta, o caminhão, o implemento agrícola na nossa concessionária, não comprar das nossas peças nem dos nossos acessórios. Ele vai ser um detrator. Tem uma outra caixinha que são os clientes que se chama clientes neutros, né? São os clientes que estão ali entre nota 7 e 8. Olha só, uma nota que em tantos outros tipos de pesquisas que existem, é uma nota que me parece uma nota super boa, mas que lá no NPS é preconizado como cliente neutro. Aquele cliente que disse, ok, eu não estou insatisfeito, mas ninguém me fez nada que excedesse as minhas expectativas, né? Então, são neutros. E aí tem aquele cara que deu 9 e 10, que para o Net Promote Score, o NPS, ele fica na caixinha de promotores. Se entende que seriam aqueles clientes que vão sair falando bem da gente, vão convencer os amigos, os familiares, os parentes, tudo, os colegas de trabalho a adquirirem produtos, veículos, peças, serviços, acessórios na nossa empresa. Então
Então, esse é o NPS difundindo aí em toda a nossa indústria, né, como o indicador que se mede hoje. Ele é ruim? Não. Não acho. Está longe de ser o melhor indicador. Na minha opinião, nós não precisávamos ter trocado com aqueles que nós já tínhamos no passado, mas é o que nós temos hoje. Vamos ter que aprender a lidar com isso. A questão é que esse indicador, por si só, ele está mostrando uma probabilidade, por isso que é Net Promoter Score. Essa tradução desse negócio aqui, ó, sabe, é uma medição da capacidade de perceber se o nosso cliente vai falar bem da gente lá fora. Só isso. Só isso que ele faz. Então, quando a gente tem isso, e sabe, ele é uma probabilidade do cliente nos indicar. Mas só indica quem está satisfeito. Tá bom. Então, é um indicador de uma probabilidade de alguém nos indicar, que significa que há uma grande chance dele estar satisfeito, então talvez ele volte lá no futuro. Olha como é complicado esse indicador. Nada e ele, melhor ele. Mas ele e o que tínhamos antes, sem sombra de dúvida, o que tínhamos antes. Porém, olhar só para esse indicador é um equívoco, porque nós estamos olhando para aquilo, primeiro, uma satisfação, vamos dizer assim, momentânea. Olha, o cliente foi atendido por um profissional na nossa pós-venda, ou peças ou acessórios, ontem, houve uma prestação de serviço, muitas vezes, e a gente vai lá e pesquisa ele. E aí ele dá uma nota qualquer, e vamos imaginar que ele até deu uma nota boa lá, 9 e 10, e a gente colocou ele na caixinha de promotor. Esse cara vai voltar no futuro? Ninguém sabe. Acreditamos que sim, mas a verdade é que a gente não tem certeza. Mas e o neutro lá? O neutro nem é contabilizado, né? A gente só contabiliza de verdade os promotores e os detratores. Mas aí se eu tenho um detrator, é uma grande chance de converter ele. Sim, é muito importante converter. Mas vamos focar no futuro. O cliente vai voltar? Não temos certeza. E aí a gente fica com foco total no NPS. Total no NPS. Quando o cliente dá uma nota neutra, ou até promotora mesmo, né? Que é olha, nós estamos falando de notas incríveis, mas quando ele dá uma nota naquilo ali, pouco ou nada, na maioria das vezes, a gente colhe de informação e a gente vira todos os nossos canhões para o detrator. Então, se o cara foi um detrator, uma nota muito ruim, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uma nota muito ruim, vamos entrar em contato com o cliente e tentar mudar tudo isso. Mas salvo algumas empresas que estão realmente passando por uma situação muito complicada e está uma bagunça total em toda a área de peças, serviços e acessórios, a verdade é que a maioria das concessionárias tem uma massa gigantesca de clientes que está ali naquele bolo dos neutros, alguns detratores e um grupo lá razoável de promotores. E aí um foco total, enlouquecido dentro da empresa em relação aos detratores e um nada em relação aos neutros, que são os clientes que, por qualquer pouco trabalho que se faça, nós seríamos capazes de fazê-los se tornarem promotores. Então, se eu acredito mesmo que o promotor é o cara que vai voltar lá no futuro, e eu tenho uma massa gigantesca de neutros que estão ali, né, a um passo de se tornar promotores, por que não trabalhar para empurrá-los para o outro lado? Talvez, se nós empenhássemos todo o esforço que se tem para converter um detrator, e precisa ser feito, afinal de contas foi alguma coisa muito ruim que aconteceu com aquele cliente, se a gente empenhasse tanto esforço, talento, profissionais, recursos nos neutros, olha, o nosso pós-venda ia para um lugar completamente diferente do que ele está hoje, no quesito de rentabilidade e lucratividade. Por quê? Porque se a gente acredita mesmo que são os promotores que vão voltar lá no futuro, é promotores que eu tenho que ter, né? Eu não tenho que só investir
para tirar o cara de detrator e tentar fazer ele virar pelo menos um neutro. A massa maior está nos neutros. Então aí só por isso aí a gente já vê que tem muito para se fazer com esse indicador de NPS. Mas tem um outro indicador que para mim ele é muito mais importante, porque o NPS é alguma coisa dizendo assim, olha, vamos ver o que aconteceu com esse cara que passou hoje aqui no meu pós-venda. E talvez lá no futuro esse cara volte. Mas o indicador de taxa de retenção, pô, esse mostra exatamente quem são os clientes que estão fidelizados conosco. E para minha surpresa, triste surpresa, é que nesses meus anos aí de trabalho com concessionárias, puxa, a maioria não mede isso. Não sabe de verdade a sua taxa de retenção. Aqueles clientes que realmente retornam, sabe? Assim que terminar o período de garantia, aqueles que estão voltando mesmo. Porque medir taxa de retenção com um cliente que está no período de garantia é quase que roubar nas medições. É óbvio que a maioria dos clientes com veículo ainda estando em garantia vai voltar na nossa concessionária para conversar com a gente. Eu quero saber depois que não tem mais a cobertura de garantia, ele volta, ele está vindo na nossa empresa e fazendo aquilo que nós estamos promovendo, propondo para ele. Mais do que isso, aqueles que estão vindo dentro do período de garantia, a gente consegue ver direitinho o que estão fazendo conosco, tudo que é proposto, ou só estão fazendo aquilo que está dentro do pacote de revisão para manter a garantia ativa, e tudo que não está conectado com isso ele está fazendo lá fora? Será que isso é realmente um cliente que está voltando? É uma passagem que a gente tem que contar? O cara só faz o que está preconizado no manual do proprietário para revisão e todo o resto faz lá fora. E aí a gente conta ele como não, ele é um cara fidelizado. Acabou a garantia, não volta mais. E tem sim aqueles tantos que nem no período de garantia acabam voltando, né? Esse é mais grave ainda. Mas vamos pegar a taxa de retenção assim que acaba a garantia. Qual que é a da nossa operação? Na média, aí, pelos relatórios que a gente vê dos fornecedores de informações precisas das concessionárias, a nossa taxa de retenção, se a gente conseguir uma taxa de retenção de mais de 40%, assim que terminar a garantia, a gente está basicamente fazendo um milagre na Terra. Isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça, né? Eu sempre fico muito surpreso com isso. Um monte de concessionária batendo palmas para NPS altos, com taxas de retenção de 30%. Isso não faz muito sentido, né? Clientes extremamente promotores, mas que não vão voltar. Pô, é muito estranho, né? Não quero tantos, eu prefiro que eles não sejam tão promotores assim, mas voltem na minha empresa. Invistam na minha empresa, comprem da minha empresa, continuem comigo. Continuem na minha operação. E eu te pergunto, como é que é aí na tua casa? Na tua operação de peças, serviços e acessórios? Você está olhando todo santo dia para o NPS para entender o que está acontecendo hoje? Como é que nós estamos tratando o nosso cliente hoje? Qual é a percepção do nosso cliente no dia de hoje? Se está fazendo isso, parabéns, porque você está cuidando do hoje para criar na cabeça do cliente uma memória de uma experiência positiva super incrível. Você está fazendo um trabalho de relacionamento entre o momento em que ele deixou de vir aqui na última passagem dele até a próxima, para que aquela experiência incrível que ele tenha continue ativa no cérebro dele até a próxima visita? Se não, é um ótimo momento para fazer, porque tem muito cliente satisfeito no NPS bom, promotor, que não está voltando porque ninguém fala com o cliente mais até a próxima visita, dali 10, 11 meses, aquela super experiência meio que ficou diluída no tempo, e aí um pouco mais barato o serviço lá fora e o cliente opta por outro e não por nós. Você está fazendo isso, se relacionando com o cliente nesse período? Ótimo! Então você já subiu um degrau acima da média. E outra,
todo dia você está vendo para a taxa de retenção. Por que todo dia? Porque todo santo dia, há 12 meses atrás, há 6 meses atrás, alguns clientes passaram na tua empresa e hoje, no dia de hoje, deveriam estar retornando. Se não retornaram, nós temos que ir atrás deles. Temos que entender o porquê. Aqui é a verdadeira taxa de retenção. Aqui é a verdadeira fidelização do nosso cliente. 3 ações, ó. Eu olho para o NPS para saber como estou atendendo hoje, porque ali eu consigo entender aonde melhorar. E eu tenho um programa, eu tenho uma régua de relacionamento para manter o meu cliente sempre lembrando dessa experiência incrível que eu estou fazendo por conta do que eu estou aprendendo com o NPS, entre essa última visita e a próxima dele. E 3, eu olho todo santo dia para minha taxa de retenção para saber quem deveria estar aqui hoje e não está, por que não está, e ir atrás desse cara para tentar recuperá-lo. Bom, se isso está sendo feito dessas 3 maneiras, aí sim, nós temos com foco no NPS, foco no relacionamento e foco na retenção. Qualquer coisa diferente disso, e o que eu mais encontro, é um foco total no NPS e uma cegueira incrível em relação à retenção e um descaso gigantesco quando o assunto é relacionamento. Não deixe isso acontecer na tua operação. Não se embriague com um NPS grande e uma retenção medíocre. Não permita isso. O dinheiro de verdade, ele está naquele cliente que deveria estar vindo na nossa empresa assim que termina a garantia. A gente precisa do cara dos 50, dos 60, dos 70, dos 80 mil quilômetros. A gente precisa que esse cliente, quando ele for trocar de veículo, o próximo cara que estiver comprando dele, se ele for uma venda de um CPF para outro CPF, que ele diga para o próximo cliente, olha, todas as revisões, todos os serviços, todas as peças e cada acessório que tem nesse veículo foi adquirido na concessionária XPTO. Mantenha isso daqui para frente, porque você vai ter um carro incrível sempre. E que esse segundo proprietário venha nos procurar. Pô, aí sim a gente está fechando um ciclo incrível, né? Onde a gente está lidando bem com o primeiro proprietário e fazendo o primeiro proprietário trazer o segundo e o terceiro proprietário daqueles veículos e a gente continue atendendo aquele cliente. Isso muda o nosso pós-venda, isso muda a maneira como a gente lucra e rentabiliza a nossa operação. Não dá para pagar as contas, não dá para ter uma taxa de absorção de 100%, só fazendo garantia, revisão de 10 e 20 mil quilômetros e perdendo todos os clientes para o mercado lá fora. Nós não podemos deixar isso acontecer e a maneira de evitar isso é ter um foco muito forte no atendimento de hoje, NPS vai te ajudar, ter um foco muito forte no relacionamento entre visitas, marketing, CRM vai te ajudar e também medir todo santo dia a taxa de retenção para que o próprio CRM possa trabalhar de maneira ativa para garantir que o cliente venha no nosso pós-venda. Aí sim, fazendo isso, as chances são maiores da gente realmente fidelizar o nosso cliente. Sucesso, boas vendas e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.